Olá, meu amigo, minha amiga. Mais uma vez, quero agradecer a vocês pelas constantes visitas ao nosso canal, assistindo os vídeos, as lições que aqui ministramos, os ensinos bíblicos na palavra do Senhor, estudos bíblicos. De coração agradeço. Os milhares de amigos do trabalho, colegas de todos os segmentos que estão sempre aqui se inscrevendo. Eu me liguei, cada dia que abro o canal, vejo sempre as pessoas se inscrevendo no nosso canal. Obrigado, meus amigos e minhas amigas. Obrigado, querida Igreja de Jesus, aos diversos irmãos das várias denominações evangélicas que também têm contribuído para o agradecimento do nosso canal e para a glória do Senhor, nosso Deus. Eu quero agradecer de coração. Continue compartilhando as mensagens, repassando para os seus amigos, familiares, irmãos da sua igreja, para que mais pessoas assim possam ter acesso à palavra de Deus, que é o que da palavra de Deus que nós precisamos nesse momento tão difícil para todos nós. Quero aproveitar para me solidarizar com as 65 mil famílias brasileiras que perderam seus entes queridos. Que Deus, o Senhor, tenha misericórdia de cada um de vocês e que o seu Espírito console o coração dolorido pela partida dos parentes de vocês. Neste momento eu peço também que a Igreja de Jesus orem pela nossa nação, pelos governantes, para que Deus possa conceder sabedoria, sobretudo sensibilidade social, para que dê um tratamento correto, um acompanhamento correto a essa pandemia que está trazendo muitas angústias para as famílias brasileiras, seja pela infecção ou morte, principalmente isso, seja também pela falta de perspectiva econômica e financeira. Que o Senhor tenha misericórdia dos pobres, dos necessitados, dos órfãos, das viúvas, dos moradores de ruas que precisam do nosso olhar misericordioso, não da insensibilidade. Deus é um Deus de misericórdia e nós que servimos a Deus, e você, meu amigo, que crê em Deus, que é um cristão, que possamos ter misericórdia dessas pessoas que estão em vulnerabilidade social, como que estão na rua e sem teto, que nós possamos fazer a nossa parte, orando por ele, mas ajudando naquilo que for possível e, sobretudo, matando a fome dessas pessoas. Assim que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. E eu quero convidar você, meu amigo, minha amiga, para acompanhar-me na ministração de uma escritura aqui na palavra do Senhor nosso Deus. E nesta feita, neste momento, eu quero falar de um homem que foi vítima da inveja terrível dos seus irmãos. O nome dele, José. José, que é comumente chamado José do Egito. Aquele jovem que Deus desenvolveu um plano maravilhoso no destino daquele homem. No entanto, ele passou por muitas dificuldades. Ele enfrentou a inveja dos seus irmãos. E principalmente quando seus irmãos descobriram que ele era o mais amado dos filhos e que ele era um sonhador. E por isso que o título dessa mensagem que nós vamos falar hoje é Os Invejosos e o Sonhador. Convido você para ler no capítulo 37. Pega a sua Bíblia, primeiro livro da Bíblia, capítulo 37 de Gênesis, e eu quero ler com você do versículo 6, vamos ler do versículo 6 até o versículo de número 11, nessa ministração desta mensagem. Querida igreja, ore por mim para que o Senhor nosso Deus possa me conceder a mensagem no coração e que ela venha tocar as vidas que me assistem, as vidas que me acompanham, porque eu vou ministrar a palavra do Deus vivo e Ele tem poder para, através dessa mensagem, operar um milagre na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Acompanhe comigo. Capítulo 37 de Gênesis, do versículo 6 ao versículo 11, e diz assim as Escrituras. E disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós?
tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seu sonho e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos. E disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E, contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-se perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Então, temos aqui, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, querida Igreja de Jesus, a história, o começo, podemos assim dizer, da história esse menino, este jovem, de nome José. José, que era um dos filhos mais novos de Jacó, não era o caçula era Benjamim, e ele tinha mais 11 irmãos. E aconteceu algo bem que tornou a vida de José um tanto difícil na convivência com seus outros irmãos. E o que é que aconteceu? O texto sagrado aqui nos diz, nos versículos anteriores, que Jacó amava, e Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica de várias cores. Israel, o nome que Deus trocou de Jacó para Israel, naquele grande encontro que ele teve com o anjo, né, quando ele lutou até de manhã, e ali naquele momento Deus trocou o nome de Jacó para Israel. E esse homem, esse pai de 11 filhos, cuidadoso, no entanto ele cometeu uma falha que dificultou e trouxe muitos problemas para a vida de José. Ele mostrou de forma explícita de que amava mais a José do que a seus irmãos. Erro esse que aconselho a nenhum pai, a nenhuma mãe que cometa, nunca demonstre que você tem predileção por um dos seus filhos. Todos são seus filhos. Então, portanto, você não pode discriminar um em detrimento de outro. Isso é uma primeira lição que a Bíblia mostra para nós como pai, como pais, que nós não devemos fazer. Primeiro, além de os outros acharem que nós os desprezamos, ainda vai causar problema para aquele outro filho a quem nós demonstrarmos predileção. Claro que é natural que o pai ou a mãe tenha uma predileção por um dos filhos, mas essa não pode ser demonstrada publicamente, porque evidentemente que tem filhos que são mais obedientes, mais carinhosos, mais atenciosos, mais respeitador. Eu espero, nós como pais, porque Jesus devemos orar para que todos nossos filhos nos respeitem, nos amem, nos considerem, até porque se não fizerem, o texto sagrado vai dizer que aquele filho terá os seus dias de vida na terra abreviados. Aquele filho, aquela filha pode ser amaldiçoado ou são amaldiçoada por Deus, coisa que nenhum pai, nenhuma mãe quer que sofra dano espiritual, qualquer outro dano na sua vida. Por isso que o pai e a mãe tem que ter cuidado com relação a seus filhos, para não mostrar essa predileção para eles, até porque eles podem desenvolver uma raiva contra seus irmãos, como também contra o próprio pai ou a própria mãe, os outros filhos. E esse foi um erro que esse pai aqui cometeu com relação aos outros filhos, e mesmo para José, que ele causou muitos problemas. Claro que isso não é justificativo para aqueles irmãos invejosos fazerem o que fizeram aqui com o seu irmão José. Afinal de contas, era seu irmão, carne da sua carne, sangue do seu sangue, e não podia de forma nenhuma tratar os seus irmãos daquele jeito. Mas o que é que aconteceu? E a outra lição que nós podemos aprender aqui, com este jovem sonhador, é que, meu querido amigo, minha querida amiga, meu querido irmão, nem tudo aquilo que Deus nos mostra, ou os grandes projetos que nós temos, devemos revelar para as pessoas, nem tampouco para os nossos irmãos, porque não sabemos que tipo de reação as pessoas vão ter com relação a nós. Às vezes nós fazemos isso com a melhor das intenções, para compartilhar, para repartir aquela ideia, aquele sonho, aquele projeto
com as pessoas que estão ao nosso redor. Mas o texto aqui sagrado nos mostra, pelas consequências do que lhe aconteceu posteriormente, que o bom seria que José não tivesse contado aquele sonho para seus irmãos. Talvez ele tivesse, se tivesse não contado aquele sonho, ele tivesse se livrado de muita dor de cabeça, ou quem sabe, não tivesse despertado a inveja daqueles seus irmãos. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, meu dileto irmão, muitas vezes quando Deus mostrar uma coisa para você, no seu coração, é prudente que você guarde no coração, fique só com Deus e você e Deus. Porque se você revelar para alguém, ainda que seja seu irmão, você pode enfrentar esse mesmo problema, essas mesmas dores de cabeça que José enfrentou com seus irmãos. E observe o que aconteceu. Ele teve um sonho. Aquele sonho não era um sonho da cabeça dele, era um sonho de Deus. E podemos dizer isso porque ao longo da história de José, ao lermos até o final, nós veremos que foi de fato um sonho de Deus. Porque o que ele sonhou realmente aconteceu. E veja aqui que diz o texto, verso 6. E disse-lhe, ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Claro que ele fez a melhor das intenções. Que qual é o irmão que não quer contar uma coisa boa nossa, para partilhar com o nosso irmão? Todo irmão que ama o outro, que considera o outro, se sente bem contando essas coisas boas que lhe acontecem. Mas muitas vezes nós temos que ter esses cuidados. Até porque o texto anterior já demonstrava que o Jacó tinha uma predileção por José. E se tinha predileção por José, o texto também anterior, esse versículo 6, já mostrava que isso já era um foco de aborrecimento, era um dos motivos do aborrecimento dos seus 11 irmãos para com José. Ou seja, antes do sonho, eles já o aborreciam em saber que ele era o mais predileto, o filho mais predileto de Israel. Então, portanto, José já estava avisado de que tinha uma certa já indisposição dos seus 11 irmãos para com ele, por conta do amor do pai, do maior amor do pai e da maior atenção para com José. Tanto é que diz o versículo de número 3, que nós lemos, que ele fez uma túnica especial para José. Só ali já suscitou a inveja. E agora este José, amado do pai, centro da atenção de Israel, conta-lhe um sonho. E neste sonho diz que os seus molhos estavam rodeando o molho de José e se inclinava perante eles. Aí foi que despertou muito a ira daqueles homens. Naquele momento, aqueles homens, aqueles irmãos, não olharam para José como um irmão, mas olharam para José como um inimigo. E Jesus, uma certa vez, disse que os inimigos serão da sua própria casa. Ou seja, José, ele foi objeto de ódio dos seus próprios irmãos. Os irmãos que deveriam amá-lo, irmãos que deveriam considerá-lo. Era o irmão mais novo do que eles, não era o caçula, mas era o irmão mais novo. No entanto, aqueles irmãos, 11 irmãos, observe, foram os 11 que tiveram aquela mesma atitude. Não foi 2 nem 3. Os 11 passaram a ter um ódio, podemos dizer, uma inveja que levou a ódio, como mais adiante, numa outra mensagem, nós vamos falar sobre isso. Então, eles tiveram um ódio muito grande daquele menino, José. Mas o que é que José fez? Qual foi a maldade que José fez com aquelas pessoas? Não fez nada, apenas contou um sonho. Mas muitas vezes é assim, quando as pessoas têm inveja de nós, e nós, quando vamos contar alguma coisa, só o fato de contarmos as bênçãos de Deus, só o fato de contarmos as coisas boas que Deus tem feito para conosco, é motivo para aquelas pessoas começarem a nos odiar e ter raiva de nós. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, vou dizer mais uma vez, tome cuidado. Seja prudente quando Deus contar alguma coisa para você, não saia contando para todo mundo. Se Deus disse que é só para você, é só para você. Mas tem pessoas que, às vezes com ingenuidade, foi o caso de José, contou o sonho. Mas às vezes as pessoas contam para se mostrar que tem mais intimidade com Deus, para se mostrar que é mais santo, para se mostrar que Deus tem negócio com a vida dele e não com a vida de fulano. Então é preciso também ter cuidado. Aqui nós podemos ver que foi pura ingenuidade de José contar aquele sonho. Mas muitas vezes as pessoas recebem coisas de Deus e vai contar para se vangloriar. Tenha cuidado. Claro que a inveja das pessoas relacionadas não se justifica,
mas também nós não podemos provocar as pessoas. Nós temos que ser sábio, prudente, como a palavra de Deus diz que nós temos que ser prudente, como simples como as pombas e prudente como a serpente. Então tenha cuidado, meu querido irmão, minha querida irmã, seja prudente naquilo que Deus lhe mostra, naquilo que Deus lhe revela. Se é um sonho, sonho este que muitas vezes não é sonho de Deus, mas é do nosso próprio coração, e às vezes nós temos também identificar isso direitinho. Para aqueles homens, aquilo era um sonho do coração de José. Ou seja, aqueles homens não entenderam que aquilo era uma revelação de Deus. E muitas vezes nós contamos coisas para o nosso irmão, para a nossa irmã da igreja, o nosso familiar, e as pessoas podem entender que não é algo de Deus, mas é algo da sua própria natureza que você está contando para se vangloriar. Pode ser entendido desse jeito. Foi o que esses homens entenderam. Eles não entenderam que aquele sonho era um sonho de Deus. Mas José também podia ter evitado isso. E veja o que aconteceu. O versículo de número 7. Ele conta que os molhos dele, o molho dele estava se levantava, né? Estava rodeado os molhos dos seus irmãos e se inclinava perante ele. Mas os irmãos evidentemente reclamaram de que ele queria reinar sobre eles. Queria dominar sobre eles. Ou seja, eles talvez tivessem interpretado que por José ser amado do pai, ser predileto do pai, isso daria a José uma supremacia sobre ele, mais poder sobre eles. Então, aquele sonho era, quem sabe, a prova de que José estava se aproveitando na ótica deles, quem sabe, daquela predileção de Jacó, de Israel, para com José. E eles podiam ter entendido que José estava se aproveitando disso para querer reinar sobre eles. E, evidentemente, suscitou a indignação deles. Mas foi um aviso para José. A reação deles foi um aviso para José. Então, muitas vezes, a reação de determinadas pessoas também é um aviso para nós, para que nós sejamos mais prudentes numa próxima vez. Foi que, infelizmente, não aconteceu com José. José era um homem gênio. José estava aprendendo a entender as coisas de Deus. Que se ele tivesse a convicção de que aquele sonho era de Deus, coisa que parece que ele não tinha aqui, não é? E mais adiante nós vamos ver, talvez ele fosse mais reservado, mais precavido em contar as coisas para os seus irmãos, ainda mais sabendo que os seus irmãos não tinham muito carinho por eles, por nenhum carinho. E aí, mas no versículo 9, e aí diz o texto sagrado, que além da questão da predelação, né, por isso tanto mais o aborreciam por seu sonho e por suas palavras. Quer dizer, os sonhos de José aborreciam aqueles homens e a forma de como José se dirigia a ele também aborrecia. Ou seja, às vezes não precisa nós fazermos nada, só as nossas palavras aborrecem as pessoas que estão ao nosso redor. O que nós temos que ter cuidado para até saber como nós falarmos as coisas para que não seja, para que nós não venhamos aborrecer as pessoas. E muitas vezes, sejamos sinceros, nós não somos cuidadosos nas nossas palavras, irmãos. E esse texto aqui dá um exemplo para nós, para que nós tenhamos cuidado com aquilo que nós falamos, para que nós possamos não estar irritando o nosso irmão, que pode ver em nós, nessas revelações e sonhos, Deus mostrar como se nós estivéssemos nos vangloriando deles. E aí preciso nós termos cuidado. Mas veja, no versículo 9, diz assim, o sonhou ainda outro sonho e contou a seus irmãos, de novo José. José, você já não percebeu que seus irmãos não gostou, que seus irmãos estão ciumados com você, que seus irmãos estão com inveja de você, José. Para que você contar o sonho, José? Mas ele, na ingenuidade dele, contou novamente o sonho. E dessa vez o sonho foi mais impactante, porque envolvia não só os irmãos dele, mas a mãe e o pai. Como diz aqui o texto, que ele dizia assim, eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. 11 estrelas, 11 irmãos. Aquelas estrelas, claro que os irmãos deles entenderam que era logo, que eram ele. E ele, Jacó, entendeu, quer dizer que eu, a sua mãe e seus irmãos vamos se inclinar perante ti? O próprio Israel, o próprio Jacó também ficou admirado. E contando a seu pai, quer dizer, ele não só contou aos irmãos, mas contou também ao pai, contou ao pai e aos irmãos, repreendeu, o pai repreendeu e disse-lhe, que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-se perante ti em terra? Jacó ficou admirado, porque naturalmente é o filho que se inclina para o pai, e não o pai que se inclina e a mãe para o filho.
mas era algo de Deus. Só que José, pela sua ingenuidade, pela sua falta de experiência, e às vezes nós, por não termos experiência com as coisas de Deus, com a palavra de Deus e com o próprio Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo, cometemos essas falhas que este menino José, embora cheio de sinceridade, mas não devia ter feito isso. Devia ter guardado, esperado o momento apropriado para Deus levá-lo a contar na hora certa. E muitas vezes nós queremos passar na frente de Deus, contar numa hora que Deus quer que nós não contemos, e aí isso vai trazer problema, como o problema trouxe para a vida de José. Porque por conta dessas coisas maravilhosas, extraordinárias que aconteceu com José, foi suscitando a inveja, foi gerando o ódio dos irmãos de José contra José. E seu pai ficou admirado. Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-se perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o versículo 11, o invejava, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Veja, o texto diz claramente, os irmãos deles o invejavam. E o texto sagrado diz que a inveja é a podridão dos ossos. Então, meu querido irmão, meu querido amigo, mesmo que você não seja crente em Jesus, mas isso é uma experiência para a nossa vida, porque a Bíblia é um manual, a palavra de Deus é um manual, é uma bússola de vida para todas as pessoas que queiram ouvir os conselhos de Deus. Se você tem projetos maravilhosos, tem sonhos, tem plano, tenha cuidado a quem você conta. E do jeito que você conta, que pode parecer que você está querendo ser melhor do que o outro. Como você também, meu querido irmão. Se Deus mostrar alguma coisa para você, um sonho, uma visão, será que realmente é para você contar? E se é para você contar, é para você contar com as pessoas que você quer contar? São duas coisas que nós temos que perceber. Às vezes Deus nos revela para colocar no nosso próprio coração. E só podemos dizer quando Deus permitir que nós contemos. Se não, fiquemos com nós, guardemos no nosso coração, como no coração dele Israel guardou, como diz aqui. E o seu pai guardava este negócio no coração. Se ele tivesse feito como o pai dele, tivesse guardado aquele sonho no coração, tivesse guardado consigo mesmo, muitos problemas ele teria evitado para com a vida dele. Então você pode evitar muitos problemas para a sua vida, meu amigo, minha amiga, se você se reservar, se você for precavido nos sonhos e projetos que você tiver com a sua vida. E você, meu querido irmão, se Deus lhe mostrar algo, um sonho, uma visão, você também tenha cuidado. Peça a Deus direção para falar ou para ficar calado. E quando falar, a quem falar? Porque pode suscitar inveja das pessoas para com a sua vida. E você vai entrar num problema sem necessidade, por pura imprudência em não saber guardar os segredos do Senhor para com a sua vida. Se José tivesse guardado aquele segredo, aquele sonho, certamente ele poderia ter tido muito menos problema na sua vida. Então, como diz aqui, seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava isto no coração. Então, portanto, meu querido amigo, que Deus abençoe sua vida, que você, nesta mensagem, nessa escritura, você possa aprender essas lições. Primeiro, Deus é Deus que revela sonhos para as nossas vidas. Mas esses sonhos podem despertar a inveja das pessoas. E que você, segundo, faça como Jacó, como Israel, guarde no seu coração. Porque você guardando no seu coração, você certamente não vai despertar a inveja de alguém. Então, portanto, aprendamos. Como José, o sonhador, mas tenhamos cuidado com os invejosos que tanto mal fizeram a estes jovens de Deus, a este jovem sonhador de nome José. Que Deus abençoe sua vida, que Deus lhe guarde e que você possa, meu querido irmão, meditar na palavra de Deus e aprender do Senhor Jesus Cristo a ser prudente e a ser simples. Então, muito obrigado pela sua audiência ao canal. Permaneça conosco aqui e espalhe essa mensagem maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a vida de todos vocês em nome de Jesus.